Vamos conversar com o Conrado? Conradão. Então, Conrado tá aí. Eu vi o Conrado gravando numa biblioteca. Numa biblioteca. É o quê? Um curso novo, Conrado? É um curso novo aí para os assinantes, 100% gratuito e exclusivo para os assinantes do Corações e Almas. E é um curso acerca da Escola de Frankfurt, né? Uma teoria aí que começou com os dissidentes, com os marxistas, que já não enxergavam mais um futuro dentro do socialismo, viram que aquilo ali não ia dar em lugar nenhum, e decidiram destruir todo o conhecimento humano, já que, segundo eles, as grandes guerras, as grandes mortes criadas pelo nazismo, pelo fascismo, advinham do avanço científico do ser humano. E, a partir de então, eles destruíram tudo, acabaram com essa crítica pela crítica, e a gente acaba chegando nesse mundo de hoje, né? Onde cada pessoa que critica aí é tida como um intelectual, é tida como um artista, como a gente viu até mesmo no próprio Big Brother, que vocês estavam comentando há pouco, né? Nós estamos vendo essa grande disfunção. E a partir disso, da Escola de Frankfurt, que a gente chega nos problemas dos dias de hoje, que a gente chega nessa geração mimimi, que a gente chega na doutrinação escolar, que a gente chega no politicamente correto, que nós chegamos nesse mundo que querem nos destruir em minorias para melhor nos governar, querem desconstruir a nossa realidade, nosso vínculo com a família, nosso vínculo com as tradições, nosso vínculo com os costumes, para que a gente fique aí perdido nesse mundo do nada, né? E de modo que a gente não tenha como encontrar tão facilmente como a gente tinha antigamente sentido na vida. Porque antigamente a gente encontrava sentido na vida tendo uma profissão parecida com a do nosso pai, encontrando uma parceira parecida com a nossa mãe, tendo os filhos, fazendo churrasco no final de semana, podendo viajar para a praia de vez em quando. A gente estava bem satisfeito assim. E nesse mundo, quando a gente não tem mais conexão, nem com a família, nem com as tradições, nem com a nossa cultura, a gente acaba ficando muito perdido. É o que a gente vê hoje, uma geração totalmente perdida, sem propósito de vida, sofrendo cada vez mais. Então esse curso aí é um curso discussão mais filosófica, uma discussão mais intelectual, mas aplicado na tua realidade atual, para que tu enxergue saídas, que tu reconheça as armas de como esse mundo progressista quer destruir o conservadorismo, quer destruir a tua vida, de modo que tu consiga encontrar soluções mais claras e ter uma existência melhor, ao menos com mais conhecimento, que é só o conhecimento afasta o pânico, só o conhecimento afasta o medo. No caso aqui, o conhecimento não afasta o pânico. O pânico, né, é uma fonte de conhecimento, esse programa aqui, o mais assistido do Brasil. Ô, Conrado, mas muita gente não concorda, né? Muita gente não concorda. Muita gente só tem vantagem nisso, né? Só consegue chegar ao poder a partir dessa grande destruição dos nossos valores. Por exemplo, vocês já perceberam como essas grandes corporações, os grandes bilionários, acabam investindo nessas empresas, nessa visão de mundo mais progressista, nessa visão de mundo mais coletivista, que quer submeter o indivíduo a uma abstração social, seja ela raça, seja ela o gênero, seja ela partidos políticos. Por quê? Porque a pessoa, quanto mais triste fica, mais perdida fica no mundo, ela tenta tapar esses buracos na sua existência com consumismo. Tenta comprar coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para pessoas que ela nem conhece uma pessoa que ela não é. Então, quanto mais consome, mais o capitalismo acaba ganhando dinheiro, eles acabam ficando cada vez mais ricos. E foi assim, cara, que por incrível que pareça, o próprio capitalismo acabou abocanhando a esquerda como um todo, e acabou abocanhando o marxismo, o gramscismo e a própria teoria crítica, que é o nome da Escola de Frankfurt. É uma baita oportunidade para crescer. Mas hoje em dia, você conversando assim com a galera mais nova e tal, eu aprendi na Bíblia, eu aprendi o seguinte: sem sacrifício não existe benefício. Sim. É impossível você ter benefício caindo do céu. O benefício não cai do céu. O benefício é o trabalho, é vir aqui todo dia, é bater martelo, um dia dá certo, outro dia não dá. Aí você tem o benefício. Hoje em dia me parece muito mais que a galera tem um vazio, um buraco, tem um vazio existencial. Agora, onde está isso? Não sei se é a Escola de Frankfurt, não sei que cacete que é, mas está todo mundo, tá todo mundo bem zoado, todo mundo sem uma referência,
sem um... Mas é exatamente isso. Desculpa te interromper aqui, Emílio. Mas como é que as pessoas estão sem referências? Porque as referências foram destruídas. Nossa referência era a nossa família, era a nossa tradição e a nossa cultura. Isso foi completamente desmantelado. Porque a escola de Frankfurt, o que eles percebem agora, tecnicamente falando, tá? Quando existe o nazismo, existe o fascismo ali nos anos de 1924 até 1945... Eles enxergam essa grande saída a partir de uma perspectiva que o filósofo Nietzsche já dizia lá no século XIX. O filósofo Nietzsche nos dizia o quê? Dizia que a racionalidade exacerbada levaria o ser humano não mais a encontrar uma saída para a sua existência, mas a uma grande destruição. E foi o que a gente viu. Quando a gente teve essa racionalidade exacerbada nos campos de concentração, por exemplo, a gente viu a indústria da morte. A gente viu o mundo sendo destruído. Então, esses filósofos da escola de Frankfurt, porque tem um pré-requisito também que é importante dizer, o marxismo, tanta gente fala aí do marxismo, fascismo, esse tipo de coisa, né? O marxismo dizia o quê? Que existe uma luta entre classe trabalhadora e os patrões, e essa luta tem que acontecer de modo que os trabalhadores tenham acesso às empresas para que eles consigam, dessa forma, poder sobreviver, ter uma vida cada vez melhor. E isso só vai acontecer através do socialismo, que vai levar para essa redenção chamada comunismo. Como eles viram lá o Estado da União Soviética não funcionando direito, o socialismo, eles viram, esse negócio não vai levar a lugar nenhum, esse negócio vai dar errado. Eles estão apenas consumindo o capital inicial e eles não estão criando nada novo, não estão criando valor, não estão criando nenhuma novidade, nenhuma forma de gerar novas riquezas. E dessa forma eles passam então para o ataque da deturpação do conceito de ciência, dizendo que a ciência já não vale de mais nada. Dessa forma eles acabam relativizando o conceito de verdade, porque a verdade, senhores, a verdade é absoluta. A verdade é uma só, absolutum, né? Ela independe da matéria. No momento que eles relativizam a verdade, cada um passa a ter a sua verdade. No momento que cada um tem a sua verdade, o ser humano já não tem certeza de mais nada. E aí, Emílio, o sentido fica perdido nesse mundo. O sentido da vida a gente encontra como? A gente encontra no servir, a gente encontra na ordem, nas coisas organizadas. Olha como é bom quando a gente entra numa biblioteca, tá todos os livros organizados, entra num quarto de hotel quando vai viajar, tudo bonitinho, tu fica feliz com o conceito de ordem, né? Tu fica feliz com pertencimento, fazer parte de um grupo social, tu fica feliz com o sentido de enxergar a tua finitude frente ao infinito cósmico, a presença de Deus, até mesmo no sofrimento tu consegue enxergar sentido na tua vida. E o que eles acabaram fazendo foi acabar com o interesse do ser humano de servir, do ser humano pertencer à sua família, pertencer à sua cultura, pertencer às suas tradições, e dessa forma a gente vai para uma vida cada vez mais vazia. E essa ideia principalmente começou com a escola de Frankfurt, com esses intelectuais que chamaram para si a responsabilidade de destruir o mundo, e o pior, senhores, eles não propuseram solução nenhuma, era destruição pela destruição. Isso desanda nesse mundo que a gente vive hoje, aí. Vazio, sem sentido, com pessoas choramingando, sem terem coragem de ir adiante, com pessoas com medo de falar alguma coisa contra o pensamento comum, que é o que a gente vê com politicamente correto, com cada vez defesas de minorias cada vez menores, destruindo até o próprio indivíduo, e a espécie humana acabou ficando cada vez mais rasa, e assim a gente continua arrumando em direção ao nada. Por isso a importância de conhecer o que aconteceu, de modo que tu veja as armas que eles usam, as armadilhas intelectuais, de modo que tu possa ter uma vida cada vez mais clara e cada vez mais protegida, e proteger teus filhos, né? Proteger quem tu ama, esclarecer as pessoas aí para levar uma vida mais sólida. Pô, adorei. Busca de um sentido. Não, a questão de então, sobre o tema. Pelo que você está falando, por exemplo, que é, não sei do que fala o curso, pois eu vou ver. Mas é o quê? Que é o sentido que é o quê? Ou o trabalho ou o ato, uma coisa que você faz, que você se sente, por exemplo, que nem aqui. Se você falar para mim, o programa. Eu fiquei muito feliz de fazer o programa na época da pandemia e na época que os caras falam, porra, bicho. Tá trazendo alguma coisa eu tô assim, tem cara com depressão, tem nego fudido, tem cara que tá em casa e tal. Pois é. E a gente passou a pandemia toda, ele falou, porra, bicho, ali era um momento que eu passava, eu ouvia uma notícia, eu dava risada, eu tinha não sei o quê. Esse é uma coisa, ou é um ato que você faz, você fala, pô, eu fiz um negócio legal, que bacana. Isso que eu fiz foi legal. Fez a diferença. Ou o amor que você tem pra alguém, ou o sofrimento. É só esses... Mas assim... é a base. Mas, Emílio,
Mas olha só, cara, nessa tua fala, tu já dá duas formas de encontrar sentido. Por exemplo, qual é o grande resumo da felicidade, né? Todos os grandes autores discutem isso, mas para mim a visão de felicidade já foi dada pelos filósofos clássicos há mais de 2000 anos atrás, que é tu viver o maior número possível de momentos virtuosos na tua vida. Quando tu me diz, pô, Conrado, como eu fiquei feliz durante a pandemia fazer programas que esclareciam as pessoas, tu sentiu virtude no teu agir. Sentiu, pô, esse momento foi legal na minha vida, foi importante, eu quero repeti-lo mais vezes. E olha que coisa bonita, né? Assim como as pessoas que receberam a tua informação, esclareceram as suas vidas e puderam conviver de maneira mais sólida na sua existência, de maneira mais robusta, enfrentar melhor esses problemas, porque eles afastaram o medo, afastaram a ignorância. Então aqui, senhores, a gente vê o sentido na vida, nessa virtude de encontrar o conhecimento. Tem uma frase minha que eu adoro, que é: quanto mais eu sei, mais eu sou. Quanto mais a gente conhece, mais a tua existência se expande. Mais tu tem certeza da vida, mais firmes são teus passos. Desculpa, senhor, fala. Não, tá perdão, opa, perdão. Conclui aí o raciocínio antes de eu fazer a pergunta. Não, tudo bem, então. Não, então, voltando ao tema inicial ali, você sabe que esse paradigma aí da Escola de Frankfurt teve uma mudança muito clara ali nos idos de 2016, né? Esse paradigma agora se tornou mais as elites dirigentes contra o povo de modo geral. Com o surgimento dos movimentos nacional-populistas mundo afora. Eu queria falar da mentalidade progressista que reina, né, com essas elites dirigentes, seja elite financeira, elite acadêmica também, né? Eles acreditam na essência que a história tem uma linha, uma progressão, uma evolução natural com começo, meio e fim. Tudo é uma crisálida que vai virar uma borboleta um dia, desde uma célula humana até, por exemplo, a sociedade como um todo. Eu queria te perguntar, e eles acham que quem vai traduzir esses sinais da história tem que ser os racionais, os iluminados, os estudiosos, os bem formados contra esses seres simplórios do povo aí, os busca-pés, né? Então, por que vem... Você acha que decorre daí essa arrogância, essa pretensão ante a massa, de modo geral, que fez movimentos populistas surgirem e ganharem o poder mundo afora? Jorge Soros. Duas coisas, tá, cara? Em primeiro lugar, muito boa tua interpretação aí, Marinho. Parabéns mais uma vez, né, cara? Tu é um cara robusto também, que pesa a gente não pensar politicamente da mesma forma. Mas essa visão de mundo, cara, de mudança para a luta do indivíduo versus o sistema, isso é a Escola de Frankfurt. Começa em 1924, como eu falei para vocês, e vai até os dias de hoje, né? O progressismo, cara, essa ideia vem do idealismo alemão, com Kant e com Hegel, que eles começaram a achar que não era mais o passado que empurrava, era o futuro que puxava. E esse é um dos principais males da modernidade. Quando a gente tem esse mundo, que eles começam a observar que o mundo vai ficando cada vez melhor, né? Que a gente tem a teoria, os manuscritos da teoria da evolução do Charles Darwin, é de 1848, que é o mesmo ano que o Karl Marx escreve o Manifesto do Partido Comunista. Então, para vocês verem que eles têm essa ideia que o mundo amanhã será melhor que o hoje, mas eles não enxergam que esse mundo, para ser melhor, ele tem que ser construído nos dias de hoje. Sim. O muro lá do futuro, ele não é o muro do futuro, ele é cada tijolinho que tu colocou aqui. Portanto, não é o futuro que puxa, é o passado que empurra. E aí a gente chega nesse mesmo ponto que o Emílio estava falando ontem, que o Emílio estava falando antes, que o ser humano deixou de perceber que aquele homem que ele vai ser lá do futuro já está dentro dele. E ele tem que se transformar naquele homem. Não é porque ele será aquele homem do futuro que vai acontecer um passe de mágica, como tu falaste aí, da transformação da crisálida para uma borboleta. Isso não vai acontecer automaticamente. Vem da nossa própria essência, vem da nossa vontade de crescer, nossa vontade de ser maior, nossa vontade de ser melhor. E o que a gente perde dentro dessa visão frankfurtiana, ou chame-se progressista, como vocês quiserem aí, porque todo o progressismo, tudo isso é filho da Escola de Frankfurt, tá, senhores? O coletivismo, todos esses pontos que a gente fala hoje, do marxismo clássico, do gramscianismo, da teoria crítica, New Left, isso tudo junto aí é criação, são os resultados das políticas que foram apropriadas da Escola de Frankfurt. Então, nesse sentido, o ser humano acaba, quando ele não está mais vinculado à sua família, aos seus heróis, porque assim, ó, como é que o ser humano... Como é que tu criaste as tuas bases? Como o próprio Alba, ali na entrevista com o Emílio, no seu estúdio, ele estava mostrando
mas ele tem atrás diversos super-heróis. Ou seja, ele tem as suas referências de como era ser um homem, de como era ter coragem, de como era vivenciar a experiência da bravura, de defender ideais. Isso tudo a gente acaba perdendo quando a gente quebra a cultura. Imagina se o Alba não tivesse essas referências dos super-heróis, né, dos seus heróis ali atrás. Que tipo de homem ele voltaria a ser? Então a gente tem que pensar que essas referências... Não, mas é verdade, senhores. Eu estou falando num simologismo. Mas é um vencedor, né? O Super Mario, por incrível que pareça, ele tentava sair do buraco, vencer um dragão para salvar a princesa. Tomava cogumelo. De vez em quando ele fazia umas coisas meio diferentes, né? E se sentia maior, inclusive, quando ele fazia. Mas toda referência que a gente pegar da nossa mitologia é bem dizer a história do Mario Bros, né? Ou melhor, toda a história do Mario Bros é referente à nossa filosofia, porque não é o futuro que puxa, né? Não é o Mario Bros que puxa lá, é a mitologia que empurra. É por isso que a gente tem que ter proteger a nossa cultura, proteger o nosso conhecimento, de modo que a gente consiga cada vez mais ter uma base sólida para saber decidir melhor as coisas, ter cada vez mais coragem na decisão, cada vez mais bravura, porque no medo... Senhores, tem um provérbio que eu acho muito interessante que diz o seguinte, ó: no escuro, os nossos passos são mais curtos. E é verdade, né? Quando tu sai do quarto de noite com tudo apagado, num quarto novo, tu caminha bem devagarinho, tentando tatear o mundo, né? Com as canelas, descobrindo as coisas. Então é interessante que a gente conheça cada vez mais para se defender desses ataques do progressismo, por exemplo. Deturpar nossa mente, achando que é o futuro que puxa e não é o passado que empurra, para conseguir ter uma vida cada vez melhor, uma vida cada vez mais sólida. Mas você não acha que é um mundo muito violento? Isso aí não está na violência que está acontecendo? Porque, porra, o mundo está bem violento, né? É verdade. Ou não? Não, cara. Por exemplo, um negócio que eu fiquei muito triste uma vez, eu fui viajar. Porque depois do 11 de setembro, ficou meio zoado. Nova York. Aí eu fui viajar. Chegou na... Aí Berta, Brasil. O cara falou, ó, pare aqui, aí você para, né? Você para, você põe sapato, você põe não sei o quê, passa pelo detector, levanta o braço, passa a mulher, você não pode tirar foto, você fica que nem uma estátua. Porra, eu sou um cara, eu pago meus impostos, comprei minha passagem, bonitinho, tirei o bonitinho, tá cara legal, tá cara legal, vou gastar meu dinheiro. Honesto. Aí você entra numa máquina e o cara fala, levanta o braço, aí você levanta o braço. Essa máquina passa em você e você fica pelado, doutor. Ele fica olhando você pelado. Seu pinto pequeno. Olhando aquele pinto frio. Sim, o policial dá risada lá. Aquele pinto assim que o cara olha e fala... Aquela minduca. Tá dentro, né? Policial malone. Falei, porra, eu não fiz nada, bicho, pra isso. Mas você faz em nome da segurança. Você faz em nome da segurança de todo mundo. Uma falsa sensação de segurança. Tu troca a tua liberdade por uma falsa sensação de segurança. É o que a gente está vendo hoje. Hoje é use máscara. A todo momento, use máscara, use máscara. E tem estudos saindo a cada novo dia dizendo, pessoal, as máscaras não protegem tanto assim, porque a gente acaba vivendo esse momento, senhores. Ninguém troca, ao menos a imensa maioria das pessoas, usa a mesma máscara 1, 2 vezes, não as lavam, não troca. Então, qual é o sentido disso aí? Por exemplo, no início da pandemia, a gente viu também que não pode encostar em nada, que vocês vão pegar Covid. Né? Agora já se provou que a Covid já não passa pelas superfícies dessa mesma forma, já se provou também que essa recontaminação é mínima. Tem muitas coisas que a gente já abriu mão na nossa vida, em nome que nós já abrimos mão da nossa liberdade, em nome de uma falsa sensação de segurança. Assim como tu fala do 11 de setembro, nós estamos vivendo cada vez mais esse cerceamento, ficando trancado em casa, perdendo a vontade de crescer que está dentro do ser humano, né, cara? Crescer, ser melhor, nós estamos congelados aí nesse... Mas Conrado, mas você não acha que hoje em dia a gente quer ter muita segurança e muita felicidade? A gente quer os dois ao mesmo tempo. A gente quer Wi-Fi pra caralho. Wi-Fi 8G. Bom, 8G. A gente quer tudo. Fruto da escola de Frankfurt, meus amigos. Quando os homens perdem o propósito de vida, o que a escola de Frankfurt diz? Senhores, só sobram 2 coisas para vocês fazerem. Terem liberdade e terem felicidade. Olha só o que eles dizem com a sua manipulação mental. Porque aí que tá, cara. A escola de Frankfurt acaba se baseando na psicologia, na psicologia da época, né? Ou seja, na psicanálise muito de Freud, muito de Nietzsche também, que é uma das bases do pensamento ocidental, e eles acabam fazendo, lá na Universidade da Califórnia, quando eles chegam nos Estados Unidos, os mesmos experimentos que os nazistas faziam, para ver qual é o nível de controle que o ser humano começa a chegar. E aí eles deturpam
o conceito de felicidade e deturpam o conceito de ciência. O conceito de felicidade, o conceito de liberdade. Eles dizem o quê? Olha só, essa hiperracionalidade virou uma prisão. O ser humano está preso ao conhecimento. Então a gente tem que se libertar do conhecimento. Então a tua liberdade agora é não saber. Seria tu não ser mais igual, não. Seria o seguinte, ó, tu não ser mais igual à tua família, a família te aprisiona, a família te coloca num cárcere, a tua cultura te coloca num cárcere, ela te aprisiona, a tua tradição te coloca num cárcere, te aprisiona, então tem que destruir a família, destruir a cultura e destruir a tua própria tradição. E a mesma coisa com a felicidade. A felicidade já não é mais tu ter uma família, conviver com teus pais, fazer um churrasco no final de semana, não é mais quando tu vai no teatro, quando tu lê um bom livro, quando tu ouve uma música linda, não é mais quando tu promove tuas relações com a tradição. Aqui no Sul a tradição é algo muito forte, né? Ou seja, quando a gente vai fazer um churrasco ou vai celebrar nossas datas comemorativas, a gente perde o ritual da vida. A vida vai ficando cada vez mais difícil. E é assim que a gente perde, mudando o conceito de felicidade e o conceito de liberdade, que a gente vive numa vida cada vez mais vazia. Não é à toa que a gente vê aí, só para finalizar aqui, senhores, não é à toa que a gente vê cada vez mais a esquerda, porque olha só, cara, o que a esquerda defende? Que felicidade que eles defendem? Só a liberdade sexual. Eles só defendem que liberdade? A liberdade de tu transar com quem tu quiser, tanto que a gente vê a grande defesa, primeiro, do feminismo, dando essa revolução sexual para as mulheres, depois dos homossexuais, depois dos transexuais. O que vai vir depois? Defesa dos pedófilos? Defesa das pessoas que transam com animais? Eles estão só defendendo as pessoas terem um prazer sexual, mas a liberdade só fica nesse lado, porque eles querem cada vez um Estado que te tranque na tua vida, um Estado que coloque mais cerceamento na tua vida, um Estado que mande tu ficar pelado num detector de metais, um Estado que mande tu ficar em casa, um Estado que mande tu usar máscara, ou seja, a única liberdade que eles falam é a liberdade sexual. De resto, eles querem todo mundo trancado numa filosofia do pão e circo, né? Só que é mais circo, que é o sexo, e cada vez menos pão, já que tu não pode trabalhar. Então, só voltando aqui às casas, não sei se você vai... Então, mas isso... Calma aí, deixa eu fazer uma... Mas isso aí é no costume, né? A gente tá falando do costume. Bem-vindo ao clube. De tudo? É tudo? Mas a economia, não. Mas claro que sim, cara. Olha só, meu. Não, a economia voa. A economia voa. Não. A economia, cara... Por isso que eu concordo com o Sam em alguma coisa. A economia sozinha ela dá o tomé. A economia é inacreditável porque ela dá o tomé. Por exemplo, eu estava vendo ontem, era sobre as companhias aéreas. As companhias aéreas, no começo da pandemia, elas estão se fudendo um pouco. Até hoje. Sim, mas olha como é que é o negócio. As companhias... Parou o avião para o passageiro. Sim. Os caras foram na carga. Aumentaram a carga, aumentaram o valor da carga e se estabeleceram. Tanto é que companhia aérea com carga, agora eles já estão se ajeitando. Sim. Por exemplo, outra coisa, nunca se vendeu tanto imóvel como agora em São Paulo, na história. Em casa. É o fluxo, o cara está indo para o interior, demanda, o cara quer sair. Exatamente. Sim. A economia ela não dá muita bola para esse papinho nosso. Mas Emílio, mas olha só, deixa só eu responder isso aqui, tá? Desculpa cortar todo mundo. Cara, é o contrário, Emílio. Tudo isso aqui é feito para dar mais dinheiro, Emílio. Não é à toa que os bilionários e megas corporações investem nisso. Nesses exemplos de defesa sexual, de prazer sexual que eu falo para vocês, vocês percebem que tudo que eu falo aqui é sexo não reprodutivo? Transar com animais não vai reproduzir com ninguém. Depende. Transar com crianças não vai reproduzir com ninguém. O sexo homossexual não reproduz com ninguém. O sexo transexual não reproduz com ninguém. O que eu quero dizer com isso? No momento que tu não tem mais gasto com a tua família, tu não gasta mais com colégio, não gasta mais com previdência, não gasta mais com fralda, não gasta mais com pensar o futuro com a própria poupança. Então, tu tem mais dinheiro para gastar no mercado. Tanto que os gays gastam 3 vezes mais que os héteros. Se vocês forem ver as pesquisas econômicas em relação a isso, todas as pessoas solteiras gastam muito mais dinheiro com bens com mais valor agregado. Eles não fazem segurança financeira, o dinheiro não fica no banco parado, o dinheiro não fica investido em coisas mais sólidas, só vai girando com bens com cada vez mais valor agregado. Por isso que o capitalismo acaba investindo nessas políticas de esquerda, nessas políticas progressistas, porque ela traz cada vez mais consumo com mais valor agregado e mais dinheiro no bolso dos próprios capitalistas.
capitalistas. Será que é isso? Mas é óbvio que é. Eu não é óbvio que é. Não sei. Eu ia te perguntar o seguinte, Conrado. Não sei. Na economia tem uma visão, uma parte é da visão utilitarista, né? Vem lá do Stuart Mill e fala um pouco assim, cara, cada um faz o seu, maximiza a sua utilidade e tá tudo certo. Como que você vê essa questão? Parece muito o que você está falando, né, em certo sentido. É isso aí. Não, mas eu concordo com o John Stuart Mill nesse aspecto também aí, Sami. E o que a gente vê, economicamente, até para voltar pro Emílio ali. Emílio, por que tu acha que a Globo coloca em horário nobre o Fiuk dando beijo na boca do outro cara, os dois pulando pelado no meio de uma piscina? Porque é moderníssimo, é moderníssimo. É moderníssimo. Mas, senhor, mas por que virou moderno? Porque o interesse do mercado é que tu tenha gays que não gastem com fralda com os filhos, o interesse do mercado é que tem o esquerdista triste cada vez mais e o interesse que tem os jovens gastando cada vez mais. Até os anos 50, ninguém falava de jovens, né, com liberdade de compra. Tudo era o conselho dos anciãos, a gente ouvia as pessoas mais velhas, a gente respeitava os mais velhos. Depois de 1950, eles se deram conta do quê? Com a escola de Frankfurt também, né? Pô, peraí, por que a gente vai esperar o cara ter 40 anos, 50 anos para gastar o dinheiro dele se ele pode consumir desde os 20 anos? E eles colocam adiante, tanto que hoje em dia a gente chega no absurdo de tu ver criancinhas de 1, 2 aninhos usando Gucci, usando Louis Vuitton, usando marcas caríssimas. Não fale dos meus filhotes. Vocês acham que existe isso na moda? O modernismo, a modinha, é só para defender esses baluartes de gastos exorbitantes com uma coisa que não tem nexo nenhum. Porque quanto mais feliz é a pessoa, menos ela se preocupa com a moda. Porque o que é a moda, né, Sami? A moda, em termos de estatística, o termo técnico, é o elemento que mais se repete no conjunto. Isso é a moda, é o que as pessoas mais repetem fazer. Quanto mais feliz a pessoa, mais ela fica absorta da moda, né, das repetições, do consumo. Ela quer momentos de virtude, como eu falei para vocês, momento de alegria, momento de amor, momento de trabalhar e servir, né, buscar sentido na arte, sentido na sua cultura, no convívio familiar. É exatamente isso. Quanto mais tristes as pessoas, mais consomem, mais dinheiro gera para as megas corporações. Infelizmente, é claro desse jeito. Podemos conversar infinitamente sobre isso aí. Conrado, fala, professor. Conrado, quero fazer uma pergunta para você, porra. Você sabe tudo isso por minha causa. Agora eu quero saber do seguinte: o senhor disse do projeto dos globalistas, toda essa porra. Agora, onde está a porra da direita? O que eles estão fazendo quanto a isso, porra? Cara, a direita, mas é que tá, uma coisa que a gente teve com as redes sociais ali no final dos anos, no início dos anos 2000 até 2010, a gente começou a quebrar exatamente a conformidade social, porque as redes sociais eram um lugar amplo que a gente poderia nos comunicar, o ser humano começou a se comunicar entre si e viram que as notícias que ele enxergava na TV não correspondiam à verdade. Que o que eles liam no jornal não correspondia à verdade. E essa nossa comunicação fez com que a gente desacreditasse a mídia tradicional, que via nos passando meias verdades, normalmente aquela metade da verdade que era mentira, né? E dessa forma, o que foi que a gente teve? A gente teve o reaparecimento de movimentos conservadores no mundo. Não é à toa que o Donald Trump ganha nos Estados Unidos, que o Bolsonaro ganha aqui no Brasil, que a gente tem o Mujica perdendo de esquerda, né, no Uruguai, agora no Equador também a direita tomando conta, durante um pequeno período na Itália também, na Polônia, na Holanda, na Áustria, pelo mundo todo. Isso. Agora, o que foi que se transformaram as redes sociais hoje? Num lugar totalmente vigiado. Aquele cerceamento de informação que a gente tinha na mídia tradicional antigamente, agora está no Google, agora está no Facebook, agora está no Instagram, agora está no Twitter. A gente está vendo todas essas plataformas acabando com as informações conservadoras e, pior ainda, acabando com a discussão, senhores. Eu não estou aqui defendendo, tem que ter só um tipo de informação. Não, a gente tem que ter a ampla discussão, porque vai ser... O que é ciência? A base da ciência vem lá do Aristóteles, que diz o quê? Eu vou trazer uma ideia, uma tese, tu vai vir com uma outra ideia, uma antítese, nós vamos discutir e vamos chegar num novo conhecimento, numa síntese. O que a gente hoje, o que a gente não tem, é exatamente duas ideias para discutir. A gente não vê na grande mídia discussão sobre tratamento precoce, por exemplo, ou discussão se as máscaras importam ou não, com a mesma
veemência, a gente só vê um lado da moeda e ninguém assiste mais o outro. Então todo mundo fala em polarização, 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 mas não tem uma discussão frenética frente a essas duas ideias. É cada um numa bolha discutindo para si mesmo, falando para os seus amiguinhos, numa masturbação intelectual, e ninguém vai adiante ao conhecimento, somando, confrontando isso e passando adiante. A não ser o Pânico aqui, né? Que é um exemplo de lugar onde vocês trazem todas as ideias. Pânico mais ou menos. De todos os lados. É um desserviço. É um desserviço diário. Ô, Conrado, eu tava gostando mais do início, quando você tava em busca do sentido, mais Vitor Frank. Não, eu queria falar desse assunto. Você fala daqui a pouco, porque você me interrompeu. A gente tem uma democracia aqui. Sentido é pegar na enxada. Então, pega na sentido é pegar na enxada e todo mundo tá com medo. Uma das pegas que você falou, de respeitar rituais, olhar pra dentro, entender que o cara coloca a pilha em você e você fica defendendo o que você nem sabe o que é, eu acho que é o mal da nossa sociedade nesse momento. Você concorda nessa linha de raciocínio maravilhosa que eu tive brilhante citando Vitor Frankl? Parabéns. Não. Aqui, ó. Mas é que tá, o Vitor Frankl, numa obra master dele, né? Quando ele começa a falar da logoterapia, isso aí, porque o Vitor Frankl, para quem está nos ouvindo aqui, ele era um psiquiatra que ficou preso nos campos de concentração. E ele enxerga que o nome do livro, inclusive, é Em Busca de Sentido. Ele enxerga que o homem só consegue enxergar sentido na sua vida quando ele vê um propósito de viver. Então ele tem uma visão diferente. A visão que a psicologia e a psiquiatria tinham até então era a visão do Freud, que o homem faz tudo para buscar o sexo, e a visão do Adler, que o homem faz tudo para buscar o próprio poder, que a felicidade seria esse sexo hedonista e a felicidade seria o poder supremo. O Vitor Frankl vem com uma terceira ideia, que o homem só é realmente feliz quando ele enxerga sentido na sua vida. E uma parte importante aí, só para fechar o que o Zuc estava dizendo, que é o seguinte, o Vitor Frankl, como ele sobreviveu aos campos, ele diz, cara, só sobreviveu aos campos quem tinha dentro de si essa vontade de ser maior, vontade de ser melhor, salvar seu irmão, salvar sua mãe, voltar para sua família, fazer uma descoberta nova. E o Frankl dizia, mesmo lá dentro dos campos, que não existia bom e mal, que não existiam santos. Ele viu muitos soldados da SS salvando os judeus, dividindo comida com eles, comprando remédios do próprio bolso para os judeus, como viu vários judeus, que eram os escolhidos para cuidar dos próprios judeus, sendo mais sádicos, maltratando os judeus da mesma forma. Então, a grande mensagem desse livro são essas duas. Tu buscar sentido na tua vida, encontrar sentido na tua vida, que é cada vez mais difícil quando ele está fragmentado nessa nossa realidade destruída pela escola de Frankfurt. E a outra não existem santos. Não tem lado bom, lado mal. Não tem, eu gosto do Bolsonaro ou eu gosto do Lula. Chama um de mito do lado e chama de mito do outro. Não interessa. O que interessa é a gente enxergar valores que devem ser defendidos e cada um tomar coragem para si. O que deve defender na sua vida? Esse livrinho é bom. Esse livrinho é bom. Tá em moda agora. Essa logoterapia tá em moda. Os caras estão em moda. Mas você sabe que eu acho legal que ele fala que a gente tem esse papo tal de racismo tal. E ele tava num campo de concentração, que é o lugar mais. Sim. Um psiquiatra num campo de concentração. É o fundo do poço. É um abismo. Isso é um número. Você é tatuado um nome, não tem passado. Pela não tem IBM, né? Vamos deixar foi a IBM. E ele fala, ele fala que é o seguinte, que só existem duas raças no mundo. Dos decentes e dos escrotos. No mundo só tem cara decente e cara escroto. Essas são as duas, é o binário de raça. Ele fala isso aí. Página 123 do livro. Boa. Gostou é um livrinho pequeno, gente. Você pode em busca é curtinho, é um livrinho muito bom. Bem legal. Sorvetinho. Muito bom, muito bom. Genial. E é o que você falou, pega a gente. Papo, né? A gente fica tentando achar no Bolsonaro, no Lula. Mas deixa eu fazer uma. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, que vocês estão numa discussão de alto nível. Extremamente filosófico. Tá um professor. É muito professor Chachala. Por exemplo, vamos pegar essa pandemia que ninguém se entende. Eu vejo de dois jeitos esse negócio. Primeiro, que a gente está vivendo uma pandemia punk, um vírus filha da mãe, desgraçado, que está morrendo cara próximo, morre pessoa que você gosta, famoso, cara novo e não sei o que, a gente fica perdido disso. Eu vejo duas coisas que você tem, que é o comportamento da gente, que a gente fala aqui, que é o comportamento nosso, individual. Só tem dois jeitos de acabar com isso, né? Você parar a disseminação do vírus. Tá. É a única maneira que existe, é isso, né, Sami? Exatamente. O único jeito é o vírus parar de circular. Sim. E você... Que é o rebanho. A gente tem dois jeitos de fazer isso. Que é o quê? É o nosso comportamento individual. Que é o quê? Usar a porra da máscara, é não aglomerar,
é lavar a mão, é usar o álcool gel, é não sair. Isso a gente sabe que a gente pode fazer. Individualmente. E o outro é o que o governo pode fazer, Isso. que é o quê? Teste pra cacete, Vacina. muito teste, Teste e pra vacina a granel. Só que essas duas E coisas... hospital, né? Não funciona na mesma hora. Essas duas coisas, elas não funcionam direito. Porque nem o governo faz direito e nem a gente faz direito. Exato. Aí dá a merda. E aí precisa culpar alguém. E aí culpa alguém. Alguém precisa ser culpado. E aí, Conradíssimo? Tá, duas Olha coisas, a cara. Primeira puta delas- da situação na qual eu me meti. Interrogação. Não, mas olha só, cara, duas coisas, tá? Primeiro delas, vocês entendem como a mídia vem veiculando esse tipo de dilema que o Emílio coloca para nós? Aqui no Sul, a informação, e a gente vê pelo Brasil todo a mesma coisa, as UTIs estão com 116% da capacidade, né? Acima do limite. E aí tu vê, pô, mas como assim? Eles estão colocando no cidadão a culpa por ficar doente. Estão jogando pro cidadão a culpa de morrer. Ao passo que eles deveriam dar informação como? Existe um déficit de leitos nos hospitais. A culpa deveria ser do Estado, porque o combinado foi: fiquem em casa para não sobrecarregar o sistema, que nós vamos nos preparar. Esse foi o combinado do jogo há um ano atrás, quando a gente tinha que esperar achatar a curva. Tá? Senhores, já passou um ano dessa pandemia. Depois de um ano, todo mundo sabe o que tem que fazer. É lavar a mão, distanciamento, máscara, se cuidar, evitar aglomeração. Portanto, na minha visão, cara, toca o mundo. Esse vírus não vai acabar. Vocês falaram, o vírus não vai acabar. A gente tem que aprender a sobreviver com ele. Não é uma tsunami, não é um vendaval, não é uma tempestade de areia, não é uma enchente. Isso aqui é um vírus que vai ficar para sempre na humanidade. Não Aqui, fala gente, assim, não. Vai acabar. Não vai, o vírus não vai vem, não. O vírus não vai acabar. Vai. Não tem a gripe? Senhores, Não, vai. olha só. Não O vírus acaba, não vai não acabar, a gripe não acaba. Senhores, a gripe não acabou, a AIDS não acabou, nada acaba. A gente acaba tendo mais imunidade, a gente acaba encontrando formas de se defender. Tá? O vírus. É isso aí, mas o vírus não vai acabar. Se vocês quiserem dizer que vai acabar, tudo bem, eu vou ficar na minha aqui, mas não vai acabar. Não Muito bem. Conrado, que aula, hein? Aulinha. E é o seguinte... Cara, tô à disposição quando quiser. Desculpa, fala, Emílio. Nós demos uma aula aí, os caras não pagaram nada, hein? Deu tomé em você. A gente Mas eu tô pegou bem. um curso de graça aqui, né? Peguei... Mas eu também. Quando quiserem falar de filosofia, é o que eu mais gosto. Deixa eu te falar, Fico falando infinito. Deixa eu falar. O Fernando Conrado, nosso companheiro aqui, ele sempre dá essa colher de chá, bate um papo com a gente. Eu vi o making off que você está fazendo numa biblioteca linda, cara. Linda, falando sobre esse curso. Já está no ar lá, Fernando Conrado, né? Conrado, Fernando, como é que é? Conrado, o curso está no fernandoconrado.com.br, vocês entram lá, é o Corações e Almas. Esse curso, 10 aulas aí, são inteiramente 100% gratuito e exclusivo para os assinantes lá do Corações e Almas. Também sigam no Instagram, gostou desse papo aqui, é isso que eu falo lá todo santo dia, adoro conversar sobre isso, é @FernandoConrado. Tem no YouTube também, mas no Instagram onde eu mais apareço ali, mais exerço. E tô sempre às ordens de vocês aí, senhores. Quanto mais filosofia a gente falar aqui, mais feliz eu fico. Então podem me chamar sempre que quiserem, é uma alegria. Valeu. Obrigado, viu, Conrado? Obrigado pelo papo aqui com a gente. Aqui na Jovem Pan. Fernando Conrado, @Fernando Conrado, entra lá no Instagram.